disertación donde Alessandra Andrada da Silva, ¿sí? Se graba, bien, va a compartir con nosotros la presentación de su tesis titulada Aprendizaje Cooperativo, Concepto y Aplicación en la Enseñanza Media. Nos acompaña Alessandra, nos acompaña también el licenciado Arri, la magíster María Marta Fernández, la doctora Agustina Córica y también el magíster Daniel Battisti, que serán los evaluadores que a su momento te darán también sus consideraciones sobre lo que han evaluado de tu tesis. La forma de este acto tiene este primer momento donde vos presentás durante media hora, 40 minutos si necesitas, estaríamos también permitiéndolo, donde vos haces una presentación oral y después el jurado va a hacer cada uno sus consideraciones y luego vos podés responder y finalmente se hace un consenso sobre la evaluación final que correspondería a todo tu trabajo de investigación. ¿Sí? Bueno, te dejamos este tiempo para Buenas tardes. Entonces, allá vamos. Aprendizaje cooperativo, concepto e aplicação na ciência média. Mi professor orientador é o professor Dr. Cláudio Santana Pimentel. Agradecimentos. Em primeiro lugar, agradeço a minha madre, Maria de Lourdes, por sempre apoiar-me e amar-me incondicionalmente. Factores decisivos para que eu seguisse adelante e nunca desistisse dos meus sonhos. A minhas irmãs Kátia, Raquel e a meu irmão Diego por o apoio prestado em todos os momentos de minha vida. Agradeço a meu orientador por a escritura da tese, ao professor Luiz Maria Tiberi por a atenção durante estes anos. O objetivo general desta tese é descrever as principais técnicas de aprendizagem cooperativo, verificar sua aplicação por los docentes da escola, professor Dr. Laerete Ramos de Carvalho, e comprovar sua eficácia em relação à aprendizagem e comportamento dos alunos. Palavras claves: aprendizagem cooperativo, participação, individualismo, competição e ciência média. Por que analisar este tema? A enseñanza e os modelos tradicionais, por muitas vezes, carece de elementos importantes para o exercício do protagonismo e cooperativismo do educando, não involucrando-le em la resolução de problemas reais e em um ambiente de construção. Haja visto principalmente algumas características da sociedade contemporânea líquida, formada por processos dialógicos, interativos que têm por paradigmas novas formas de comunicação e que exigem de los educandos novos requisitos para compreendê-la e sobreviver a mesma. O que ha sido investigado nesta tese? História do aprendizagem cooperativo, fundamentos cognitivos e motivacionais, principais técnicas, aplicação do aprendizagem cooperativo por los docentes, relacionamento aluno e professor-aluno, roles docente para garantir o desenvolvimento, ventajas e riscos em trabalhar com esta metodologia e problemas encontrados por los professores ao utilizar estas técnicas. Definição de aprendizagem cooperativo. De acordo com Schmeisser, é uma técnica onde os estudantes atuam com o professor e actuando como companheiros do professor e de eles mesmos, apontando a aprender uma determinada disciplina ou resolver um problema. De acordo com Sleibin, não consiste em ser algo como equipo, sino aprender algo como equipo. Estado del arte. Acá está a evolução, período, autores e importância. Anos 30, John Dewey, promoção de grupos de aprendizagem cooperativo, Kurt Kafka, Kurt Lewin, interdependência social e dinâmica de grupo. Anos 40, Morton Deutsch, cooperação e competição. Anos 50, Piaget e Vygotsky, aprendizagem cognitivo. Morton Deutsch, confiança em situações individuais. Anos 60, Spence Carden, cooperação e competição em crianças. Anos 70, Los Hermanos Johnson, cooperação e competição. Robert Slaver, currículo cooperativo. Los Hermanos Charan, investigação de grupo. Anos 80, Los Hermanos Johnson, análise de pesquisa e educação. Anos 90, Los Hermanos Johnson e Carl Smith,
Aprendizagem cooperativo e enseñanza superior. Hermanos Johnson, curva de aprendizagem em grupos. E Torres, a diferença entre... Muito rápido. E Torres, a diferença entre cooperação e colaboração. Situação atual do problema. Em lo que abarcam as correntes atuais do estudo do tema, em Europa se destacam duas linhas. A linha de aprendizagem para cooperar como meta educativa, com ênfase no desenvolvimento de competências sociais, em Oxford, Grã-Bretanha, e as linhas que investigam, sobretudo, a relação entre cooperação e inteligência na Escola de Ginebra. Países tais como Noruega, Suécia, Israel, Canadá, Austrália e Portugal também possuem estudos sobre a aprendizagem cooperativo. Em Brasil, a su vez, muitas teses estão valientes desta abordagem, organizações também, e no ambiente corporativo, o cooperativismo é aplicado objetivando a promoção da integração entre empregados, estímulo à tolerância, o compartilhar e o estímulo de trabalho em equipo. De acordo com o autor Marcos Teodorico, a cooperação ou o aprendizagem cooperativo pode ser utilizada por todos em todas as etapas da vida. Assim, a integração, melhorando assim a integração e convivência com o próximo. Marco teórico. Acá está os autores, conceitos e técnicas. Robert Levin, a ideia de recompensa em equipos, responsabilidade individual e a existência de iguais possibilidades de êxito. As técnicas são trabalho em equipo, logro individual, TELI, torneios de juegos em equipos, TRE, rompe-cabeças 2, leitura e escritura integrada cooperativa Lake, enseñança acelerada por equipos. O conceito de Kurt Kofka, Kurt Lewin, Morton Deutsch e Johnson Johnson. A existência de diversos tipos de interdependência, não somente da interdependência positiva, como interdependência de objetivos, recursos, recompensas, roles, identidade, etc. E como estas independências impactam e influenciam na motivação dos estudantes. Los hermanos Johnson, o rol docente para se trabalhar com o aprendizagem cooperativo e a técnica aprender juntos. Johnson e Smith, tipos de estruturas de grupo, cooperativo formal, informal e cooperativos de base. Los hermanos Johnson e Carl Smith. 5 elementos base para a motivação do aprendizagem cooperativo: interdependência positiva, interação cara a cara, habilidades sociais, confiança mútua e processamento grupal. Spence Kagan, estrutura e projetos de leções, copia a copia. Shlomo Sharan, os cambios necessários para a escola hacer para que se introduzca o aprendizagem cooperativo, tanto na metodologia docente quanto nos materiais. Benny e Johnson, que comprobaram que os estudos que desenvolveram meios de comportamento que favoreçam uma elevada coesão. Echeita, Martin, Lobato, Oberheira e Rouet, os benefícios de uma escola estruturada em aprendizagem cooperativo. Cristina Sena e Maria Mateu, os benefícios do aprendizagem cooperativo focado em los alunos. Vygotsky, que a aprendizagem sucede inicialmente de forma coletiva para depois haver uma construção intrapsíquica. E a zona de desenvolvimento próximo. Piaget, cooperação e conflito sociocognitivo. Metodologia de pesquisa. Primeiro, entrevista com docentes, verificação de metodologia, cronograma de observação em las classes cooperativa e tradicional, entrevista verbal com os professores e alunos ao final de cada bimestre e observação de estes conceitos, participação no conselho de classe para saber o andamento global de cada educando, análise e comparação dos conceitos de cada turma e a entrevista final com os alunos e professores. Los tenho acá. Observação, metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa foi realizada em 18 salas de licença média da Escola Professor Dr. Laerte Ramos del Carvalho no período de fevereiro a dezembro de 2012. Dentro destes, 40 professores entrevistados, 8 utilizavam aprendizagem cooperativo, 32 não. Nível de estudo deste docente,
2 doctores, 2 maestros, 3 especialistas y 1 licenciado. Las disciplinas fueron biología, física, geografía, historia, matemática, portugués y sociología. Nombre de los profesores, la cátedra, los años y el periodo. La metodología tradicional no fue permitido poner el nombre de los profesores, pero las disciplinas, historia, sociología, portugués, matemática, física, las clases, el periodo. 9 clases en el periodo de la mañana y 9 clases en el periodo nocturno, totalizando 695 alumnos. Acá me perguntaram sobre o cronograma. Acá, o período que eu observei, cada classe, 4 vezes por semana, 4 professores distintos que trabalhavam com a metodologia de aprendizagem cooperativo. Segundo os anos, 3 vezes por semana, eu entrei no segundo ano A, 3 vezes por semana, 3 professores distintos. Segundo ano B, C e D, 2 vezes por semana, 2 professores distintos. Acá, terceiro ano, 4 vezes por semana, 4 professores distintos. Acá também, 2 e 4. Tradicional, 1 vez por semana, eu entrei em cada classe. Primeiro ano C e D, 1 vez por semana. E acá, 2 vezes por semana, 2 professores que trabalhavam com a metodologia tradicional. O que ha sido observado em cada classe. Aplicação e o desenvolvimento do aprendizagem cooperativo, actividades e metodologias utilizadas, como os professores faziam para evaluar os alunos, dificuldades encontradas por os docentes, dificuldades encontradas por os alunos, utilização de outras técnicas e como os professores las conciliavam com o aprendizagem cooperativo e conduta de estes alunos. Me pediram também a comparação entre teoria e prática. A metodologia mais utilizada pelos professores é leitura e escritura integrada Leike. Este método consiste em agrupar os alunos em parejas de distintos níveis de dificuldade, de habilidade de leitura e escritura. Grupos de investigação, a partir desse conteúdo previamente determinado, estes alunos realizavam pesquisas e depois apresentavam para a classe, para a sua turma. Copia a copia, sigam os mesmos princípios de investigação grupal, mas são grupos menores que traem uma agilidade maior e pode ser aplicado em qualquer disciplina e vários contextos. STAD trabalha com a cooperação intragrupal e competência intergrupal, no grupo e depois afuera. TAI combina aprendizagem cooperativa com a instrução individualizada. TRT, método de equipos, juegos, torneo. São torneios entre os grupos cooperativos. Digsal, que é Rompe-Cabeça 2, essa metodologia trabalha a interação social dos alunos. Aprender juntos, interdependência positiva e enseñança recíproca. Esta metodologia consiste em desenvolver em los alunos a leitura compreensiva. Em las classes, os professores não utilizavam somente o aprendizagem cooperativo. Elas combinavam com uma certa dose de competitiva e individualista. Dependendo do momento, cada uma dessas técnicas era mais conveniente. E de acordo com Johnson e os irmãos Johnson, a estrutura cooperativa poderia ocupar idealmente de 60% a 70% do tempo escolar, o individualista 20% e o competitivo entre 10% e 20%. Verificação dos roles docentes para a aplicação desta metodologia. Em relação ao agrupamento de alunos, sobre o tamanho do grupo, Johnson e Johnson afirma que não há uma quantidade específica para estes grupos. O mais importante é que esses alunos intercambiem experiências, interesses e sejam expostos a diferentes perspectivas e profundizem a discussão, estimulando o desenvolvimento do grupo e o crescimento individual de seus membros. Todos os docentes agrupavam seus alunos de acordo com a atividade proposta. Utilizavam grupos de 5 para seminário, hasta trabalhos ou evaluações individuais. Processo de eleição destes membros. De acordo com Johnson Johnson, o docente pode optar. Acá, eu poni o que cada docente mais utilizava. O procedimento azaroso, no qual os membros são elegidos ao azar, o professor de história, mas ele tinha a preocupação em promover a heterogeneidade entre os alunos.
El azar é estratificado, onde os grupos se formam basado em alguma característica para o trabalho. Professor de matemática, porque ele distribuía funções, tais como observador, mediador, conciliador e orador. As preferências que o agrupamento realizado segundo as preferências de cada aluno, as afinidades, física e biologia. Agrupava de forma heterogênea e agrupados por afinidades. Eleição por lo docente, língua portuguesa, que agrupava de acordo com os níveis de dificuldades. Os grupos autoformados, quando os grupos tomam partido em la decisão da composição do grupo. Geografia, Sociologia e professor de Matemática 2. Agrupávamos os alunos de acordo com a amistade, mas o professor sempre intervenia quando verificava que havia pessoas de los mesmos níveis de dificuldade. Uma observação. Este processo de grupos autoformados, de acordo com Johnson & Johnson, não é recomendado por não brindar a heterogeneidade de conhecimentos, capacidades e por não estimular a diversidade dos membros. Tipos de agrupamentos. De acordo com Johnson & Johnson, existem os grupos formais, informais e os de base. Os formais podem durar várias classes, informais podem ser utilizados no cierre de uma classe, e grupos de cooperativo de base são grupos heterogêneos, porém permanentes. Todos os docentes utilizavam os de base e o grupo informal. O máximo que os alunos trabalharam foi um bimestre. O grupo de base cooperativo não é recomendado por risco de generar conflitos a largo de tempo, e isto pode trazer perjuízo à atividade. Segundo os autores, a duração do grupo depende da duração do trabalho, mas deve ser o suficiente hasta que o grupo crie sua própria identidade. Rol docente no processo. São deveres do professor. Estar próximo a los alunos e observar sua dinâmica para evaluar o progresso de cada aluno, ver como estão sendo utilizadas as habilidades individuais e interpersonais, promover a autoevaluação do grupo, evitar o efeito polição, onde do grupo trabalha mais que o outro, garantir a coesão, ter o controle das atividades e intervenir sempre que necessário. Fundamentos motivacionais. De acordo com Kurt Kafka, Kurt Lewin, Morton Deutsch, Johnson & Johnson, dentro da aprendizagem cooperativa também se configuram a motivação. E para garantir essa motivação dentro do grupo, há que ter cinco fatores, cinco elementos. A responsabilidade individual, que é a responsabilidade de cada um perante o grupo. Competências sociais são habilidades que cada deve ter para garantir a coesão, comunicação entre os membros, construção de confiança, a gestão de conflitos e etc. Confiança mútua, esta dimensão caracteriza pelo facto de los alunos interactuarem diretamente enquanto realizam as atividades. Processamento grupal é como está o processamento do grupo. Interdependência positiva, situação em que os membros de los grupos dependem uns de los outros para alcançarem seus objetivos. Todos os docentes realizavam a observação direta e evaluação do grupo, a observação do comportamento cooperativo dos alunos, o acompanhamento do intercâmbio de aprendizagem e conhecimentos, intervenção de forma a garantir a coesão do grupo e intervenção para garantir a interdependência positiva entre os membros de los grupos. Fundamentos cognitivos. Ahora Vygotsky. As teorias construtivistas de Vygotsky aportam a construção da aprendizagem cooperativa, ao passo que define o rol maestro como sendo enfocar e promover o desenvolvimento de los alunos por meio de uma interferência positiva em la CDP, que é a zona de desenvolvimento próximo, que ocorre em um processo de aprendizagem interativa iniciada por la regulação do maestro, que seria o adulto mais capaz. E esta CDP é mantenida por la interação conjunta entre os alunos de distintos níveis de capacidade de resolução de problemas, para que passem da regulação interna à regulação externa e, com efeito, estimulando a passagem da resolução conjunta para a capacidade de resolver problemas individualmente. De acordo com a teoria de Vygotsky,
o desenvolvimento sociocultural de los alunos, assim como os aprendizajes cognitivos, ocorre teniendo como base o desenvolvimento não somente da CDP, desenvolve também as relações socioafetivas que se estabelecem entre alunos e professor e entre diversos alunos. Correlação de teoria de Vygotsky e a entrevista docente. Os relatos de los docentes demuestran os princípios da teoria socioconstructivista de Vygotsky sobre as potencialidades educativas em la ajuda recíproca e a interação entre os alunos, tanto no domínio cognitivo quanto no domínio das atitudes. Aqui, funcionando cada elemento dentro do grupo como par mais capaz. E, ao final, todos os elementos do grupo cooperativo obtêm níveis mais elevados de rendimento e aprendizagem. Bom, acá que o aprendizagem cooperativo também garantiza uma maior comunicação, cooperação, desenvolvimento das atitudes democráticas para a resolução de problemas, poniendo em destaque o caráter social da aprendizagem e a capacidade dos alunos para aprender melhor através da interação com outros alunos, pode ser colegas ou professores. Comparação de resultados, aprendizagem cooperativo versus tradicional. Acá me perguntaram a respeito destes gráficos. Cada coluna é um bimestre e na outra quantos alunos quedaram com conceitos insuficientes. Então, é assim, 47 alunos matriculados, 12 quedaram com conceitos insuficientes. 46, 10, 43, 4, 43, 4. Ele cooperativo. Numa outra classe de ensinança média de primeiro ano, em matemática, 48, 40, quedaram com conceitos insuficientes. 47, 13, 46, 32, 46, 33. Comparativo em porcentagem. 25, cooperativo tradicional. 25, 83, 21, 27, 9, 69, 9, 73. Uma observação muito relevante. A avaliação tradicional eram basadas em questionários, tipo perguntas, respostas e testes com alternativas. Resumo de texto como avaliação e questionários reproduzidos igualmente as trabalhadas em salas de classe e apenas modificando os dados. Matemática 2, 41, 18, 40, 20, 40, 0, 39, não, 34, 6, 45, 17, tradicional. 45, 17, 40, 15, 40, 12, 44. Acá, as porcentagens. A aprendizagem cooperativa estão mais altas. 44, 37, 50, 37, 0, 30, 17, 10. Esta turma, segundo I, é o motivo. É uma turma formada com alunos repetentes e com uma série de dificuldades de aprendizagem. Matemática, terceiro ano. Já vou passar direto para as porcentagens. 61, 18, 38, 21, 16, 7, 9, 12. Motivos. Os alunos não tinham costume de estudar. Motivo, segundo os alunos, o professor e os alunos. Os alunos afirmaram que o professor explicava muito bem a matéria, mas realmente não tinha o costume de estudar e fazer provas de matemática. É verdade. História. Também maior, 38, 21, 31, 16, 39 médio, 14, 7 médio, 0. Cooperativo. De acordo com a professora, os alunos apresentavam muitas dificuldades em interpretar textos históricos e não conseguiam estruturar, escrever, transponer suas opiniões em textos utilizando norma culta. Motivos de acordo com os alunos, não conseguiu realizar as avaliações e atividades evaluativas dessa professora. Mesmo aplicando a aprendizagem cooperativo em algumas atividades, a relação entre professor e aluno não era muito boa. Havia um distanciamento entre as duas partes que dificultava a relação de aprendizagem dos alunos. Biologia cooperativo, 23, 45, 8, 34, 14, 34, 7, 2. Geografia.
Cooperativo 539 1218 515 036. Sociologia 7622900. Física 44 64 4 36 7 32 00. Língua portuguesa 24 66 4 55 21 47 14 36. 66% das turmas de aprendizagem cooperativo tiveram conceitos suficientes maiores do que as tradicionais e 33,33% das tradicionais tiveram conceitos maiores que as do aprendizagem cooperativo. O aprendizagem cooperativo, segundo os alunos, 94% prefere trabalhar com aprendizagem cooperativo e 95% ajuda os seus colegas a aprender. Acá também. Acá está a porcentagem do que estimulou o aprendizagem cooperativo de acordo com cada aluno. Esperar a sua vez, escutar ativamente, compartilhar as ideias, participar ativamente das atividades, respeitar as regras, desempenhar corretamente seu papel, ajudar uns aos outros, decidir em conjunto, depois vuelvo a esse ponto, aprender mais, exprimir sua opinião, respeitar as diferenças, seguir as instruções e respeitar entre si. Estão tentando falar em barra voz, não conseguem. As dificuldades, todos bajo 21%. Colaboração, entrar em consenso, depois vuelto, nenhuma responsabilidade, aceitar a opinião ajena, depois vuelvo, dificuldade de relacionamento, companheirismo, então todos bajo 21%. Pediram também diferença entre a aprendizagem cooperativa e tradicional e dificuldades encontradas por os professores de aprendizagem cooperativa e tradicional. Acá, as observações a seguir se propõem dibujar um quadro único e absoluto a respeito da enseñanza tradicional, o que necessitaria de estudos adicionais e métodos específicos de coleta e análise de comparação. O quadro que se construye é reflejo ora documental, ora interpretativo de las percepções específicas de los docentes e de los alunos involucrados em aquele específico momento e ano, sendo afetado também por minha visão em las classes. Diferenças entre as atitudes de los docentes. ACs cooperativo, trabalhavam conjuntamente com seus alunos. Tradicional, professores que subjugavam seus alunos, la habla e la razão unicamente do professor. Cooperativo, estimulava atitudes de solidariedade. Tradicional, estímulo à competição e aprendizagem individualista, indiferença em relação à diversidade de pessoas. Cooperativo, as regras disciplinares discutidas e elaboradas com os alunos. Tradicional, regras disciplinares muito rígidas e cerradas. Cooperativo, ensinavam os conteúdos de maneira a estimular o interesse e a intenção de los alunos. Tradicional, transmissão verbal de los conhecimentos sem abertura para discussão. Estímulo total da atenção, concentração e total disciplina para garantir a aprendizagem. Cooperativo, abrir espaço para a discussão. Tradicional, os alunos não teriam direito de expressar-se e em algumas cátedras teriam lugares determinados por seus docentes. Os campos de informações, questionamentos e comunicação entre os alunos em algumas classes não era permitido e era interpretado como indisciplina também. Cooperativo, haciam a retroalimentação a cada grupo em relação à atividade ou avaliação. Em algumas disciplinas era exigida a memorização de conteúdos através de cópias de livros. Não havia devolutiva de los resultados de las evaluações. Assim, intervenções em los grupos. Tradicional, a evaluação era utilizada como meio de punição e de diagnosticar a capacidade de acumular informações. O relacionamento professor e aluno. Aquele B doble é uma ventaja. Cooperativo, estreitamento entre professor e aluno, ventaja. Distanciamento entre professor e aluno. Maior participação e interesse dos alunos em las classes, ventaja.
desmotivação em relação à cátedra, alunos apáticos a aprender e ao mesmo tempo com muitas ganas de infringir as regras. Cooperativo, educando mais críticos, ventaja, alunos apáticos. Mejorem os conceitos dos alunos, uma ventaja, alunos com conceito então muito alto ou então muito baixo. Diminuição na quantidade de falta dos alunos, ventaja. Aumento na quantidade de falta dos alunos. Aumento da tolerância com o prójimo, ventaja. Visão de los colegas de sala como inimigos. Mejorem a autoestima de los educandos, ventaja. Alunos apáticos e desmotivados a aprender. Aprendizagem cooperativo, dificuldades reportadas por los docentes. Introduzir o aprendizagem cooperativo em suas classes. Estruturar diversos tipos de avaliações. Resolver os conflitos existentes em los grupos. Proceder com alunos que se negavam a trabalhar cooperativamente. Hacer com que os alunos adoptassem condutas cooperativas, aclarar aos padres que acreditavam que seus filhos estavam sendo prejudicados, lidiar com a escola que ainda adota conceitos tradicionais, manejar o currículo cerrado da educação do Estado de São Paulo e trabalhar com alunos que durante anos estavam acostumbrados à educação tradicional. Dificuldades reportadas pelos docentes a método tradicional. Manter os alunos em silêncio e com atenção total na classe. Indisciplina por parte de alguns alunos. Reclamação de padres insatisfeitos com a metodologia. Altos índices de conceitos insatisfatórios. Alto nível de ausência dos alunos. Reclamação por parte dos alunos à direção da escola em relação à metodologia e rigidez utilizada. Alto índice de conceitos máximos e solicitação de câmbio de turma ou período. Alunos insatisfeitos com sua aprendizagem. Riesgo. Em se trabalhar com aprendizagem cooperativo. 1. Há que utilizar diversas ferramentas avaliativas. Riesgo. Pode ocorrer falso aprendizagem se aplicar somente um tipo de avaliação. 2. Realizar os ajustes necessários em função do processo. Dar um tempo para adaptação à dinâmica. Riesgo. Ao invés de se estimular em aprendizagem cooperativo, se estimular a aprendizagem individualista ou competitiva. O professor deve realizar a retroalimentação ou feedback a seus alunos, pois assim perceberão que estão amparados. Riesgo. Se não há esta retroalimentação, os alunos se sentirão desamparados ou desacompanhados, generando assim um desinteresse. O professor deve evitar elegir sempre as funções destes alunos. Riesgo, generar a especialização de função. 5. Ao trabalhar com equipes cooperativos, o professor deve ter em mente que o ritmo de trabalho será diferente. Riesgo, não garantizar o conteúdo acadêmico previsto para uma determinada série. Conclusão. A partir dos resultados obtenidos, se pode observar uma clara ventaja em relação ao rendimento da aprendizagem e às atitudes dos alunos e na metodologia cooperativa. A aplicação, conhecimento e eficácia, ensinar através dessa metodologia, depende do professor. E aún llevará muitos anos para que esta metodologia seja incorporada por la mais grande parte dos docentes de meu país. Não vejo a aprendizagem cooperativa como solução para todos os problemas da educação. Lo veo como uma ferramenta metodológica que se dispõe a trabalhar com a integração de todos, que é um tema tão discutido ultimamente, pero pouco aplicado de facto em las classes. Acredito que um dia teremos uma maior quantidade de professores que realmente se preocupem com a aprendizagem de qualidade de seus alunos e busquem novos meios de ensinar. Pero aún temos algumas centelhas em meio à escuridão. Questionamento realizado por los docentes. ¿Por qué elegir diversas cátedras? Para verificar a afirmação de los hermanos Charan, que a aprendizagem cooperativa poderia ser aplicada em qualquer cátedra. E ao elegir só uma cátedra, quedava muito reduzido a comparação. Tinha a visão apenas de um docente, sua metodologia, sua relação com os alunos. E quando elegi diversas cátedras, esse campo se tornou mais amplo. Eu pude estar em diversas classes, com diversas metodologias, com diversos alunos, diversos professores, e para poder analisar. E um exemplo pertinente é
os terceiros anos que estuve, tanto em la matéria de física, quanto de história, física cooperativa e história tradicional. E percebi que o que impacta é a postura do maestro e que realmente o aprendizagem cooperativo pode ser aplicado em qualquer cátedra, desde que o professor saiba trabalhar com esta metodologia. Apologia à metodologia de aprendizagem cooperativo. Há diversos estudos e pesquisas de los hermanos Johnson e Slave sobre a superioridade desta metodologia em relação a outras técnicas, pero não as utilizei. Preferi poner dados e pesquisas reais, retratando a realidade numa escola específica. A comparação entre os dois dados recolectados por los hermanos Johnson e Slave, por mim recolectados, podem quedar talvez para uma tese de doutorado. Utilização dos conceitos de Piaget. Para Piaget, quando as pessoas cooperam em seu meio, surge conflito sociocognitivo que cria desequilíbrio cognitivo. Ou seja, é saber entrar em um consenso. O conceito de cooperação de Jean Piaget foi utilizado por mim para observar as aptitudes dos alunos em relação a entrar em um consenso. No quadro de opinião, quando eu falei que volveria, 82,3% aprenderam a alcançar decisões em conjunto, solamente 18,7% tiveram dificuldades em entrar no consenso, 16,6% tiveram dificuldades em aceitar a opinião ajena. Ou seja, enquanto estive nas classes, observava se estes alunos, como faziam para entrar em um consenso. Então, o conceito de Piaget utilizei para isto. Acá, na página 8 de minha tese, em relação ao estado del arte e marco teórico, falaram que estava confuso, faltou, na página 8, marco teórico, separando estado del arte de marco teórico. Acá está a autorização para que eu entrasse na escola L'Arte Ramos, com uma carta realizada pela Universidade de El Salvador, e acá a firma da diretora da escola que estive nas classes realizando a pesquisa. Bibliografia. ¿Puedes sentar? ¿Estás qué? ¿Descansar? Que casi no respiraste, hablaste 45 minutos sin respirar. ¿Va a comenzar con su apreciación? Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Está bien. No, pero se escucha. O sea, ella me escucha, vos me escuchás. Bueno, con respecto a las puntualizaciones del dictamen inicial, te agradezco esto que has hecho meteórico y sintético. Voy a seguir insistiendo con algunas cosas que vi un intento de salvarlas, pero me generan ciertas preguntas con respecto al tipo, a la metodología, ¿no? Si querés empiezo por una cuestión de orden con lo formal del estado de arte, que no termina de ser formalmente un estado de arte, más allá de la salvedad que hiciste de un tema de paginación. En cuanto al marco teórico, hay como una exigencia, porque creo que sos muy rigurosa y se tradujo en este momento en ver tu exposición, que también la valoro, más el trabajo, de querer abarcar mucho, casi enciclopédicamente. Después ya el magíster te va a hacer una puntualización con respecto a ciertos autores.
y yo no veo riesgo y sigo sin ver un riesgo de por qué tu observación del aprendizaje cooperativo. Entonces termina siendo como una apología del aprendizaje cooperativo, que termina con una crítica a lo tradicional. Entonces, en la conclusión también veo, para ser concisa, lo anoté para no irme en palabras, ante un análisis sí exhaustivo, pero tan generalizado, yo sospecho como tribunalista, de una cierta violencia o un forzamiento de ciertas teorías para poder llegar a concluir o a la aplicación en la aplicación en la práctica, ¿no? En este forcejeo hay una reducción de estos conceptos. Para poder aplicarlos hay como una reducción para poder luego llegar a una conclusión. Si no hay algún tipo de cuestión que quieras consultarme, hacelo, porque quizás me estoy volviendo hermética cómo me expreso. Entonces, insisto que hay una falta de conceptualización, y esto es muy importante, que es que esta teoría que vos rigurosamente acopiaste, te haya atravesado de alguna manera, poder hacerlo tuyo para que en la conclusión puedas manejar la observación desde otro lado. El análisis tenga realmente la capacidad de ser analítico y no exposición. En cuanto a la metodología, y me voy a ir puntualmente a Piaget, ya que hiciste una explicación y además agregaste más cosas con Piaget. Hay algo que me hace mucho ruido en la metodología, que es el análisis de matemática, historia, geografía, de todas las materias por igual, cuando ciertas materias son ciencias exactas y otras son ciencias sociales. Y hago la salvedad con Piaget porque me parece que es transversal. Él tiene una teoría sobre las operaciones formales de matemática. ¿Por qué hace una teoría especial para eso? Porque no es lo mismo desde una teoría piagetiana pensar en matemática que pensar en historia. ¿Se comprende? Entonces, utilizar aprendizaje cooperativo y aplicarlo en una metodología en que todas las materias, o sea, tanto exactas como sociales, me darían algún tipo de resultado sin ningún tipo de salvedad en unas y otras, hay algo ahí en la metodología que veo nuevamente un forcejeo, por eso digo de la violencia, ¿no? Es una manera formal de explicarlo. Entonces, básicamente, mi calificación va a ir por estas puntualizaciones que yo te hice. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, felicitarte de haber llegado a este momento. Ya pasó, ahí está. Ya pasó el momento de la presentación, que creo que es el momento más de nervios, de tensión, así que ahora relájate y más que nada, a veces las puntuaciones que nosotros te hagamos, obviamente que tiene que ver con que vos respondas respecto a esto que te vamos a consultar, pero también que tomes algunas cosas para seguir, digamos, analizando futuro, ¿no? Si tu idea en un momento de tu exposición fue quizás deslizar algún doctorado o lo que sea, digamos, seguir trabajando y que sirva también este espacio como un proceso de aprendizaje, ¿no? Respecto a la evaluación de un trabajo, ¿no? En este caso, una tesis. Bien. Bueno, yo te había hecho unas observaciones respecto a justamente que vincules lo teórico con el dato empírico. Respecto a eso, o sea, por un lado, tu objetivo era describir las técnicas, ¿sí? Y estudiar la aplicación de esas técnicas. Eso es el objetivo que vos te planteaste en tu tesis. Me parece que la descripción de las técnicas las has hecho, como dijo María Marta, en forma exhaustiva, ¿no? Y quizás también con algunas observaciones respecto a algunos autores. La aplicación, ¿sí?, de esa técnica en las distintas materias también lo has hecho una descripción, pero en esa descripción es donde volvemos a encontrar algunas cuestiones que por ahí faltan definir, acotar, ¿sí? O a mí ahí yo te hice también algo puntual que pusiste en la presentación respecto a los gráficos que
que presentaste al final de la tesis. Y en eso me quería detener, y por ahí tiene que ver con, también volvemos a la cuestión metodológica, donde me generaba cierta duda respecto a por qué en el gráfico no hay especificaciones respecto a si usaban una técnica de cooperativa o tradicional, por ejemplo. Si vos estás en el gráfico, esto es algo más puntual, ¿no? Si en el gráfico vos efectivamente estás poniendo resultados de rendimiento, bueno, si justamente comparaste técnicas cooperativas y no cooperativas, en este caso las llamaste tradicionales, bueno, ver si efectivamente ese rendimiento cambia aplicando o no esta técnica. En tu caso, ¿no? Lo que querías ver es la acción cooperativa. Respecto a eso puntual, y no me voy a seguir extendiendo, así lo dejo a Daniel para que pueda explayarse, quería preguntarte, ¿sí? Y esto va más en las conclusiones, ¿qué preguntas te harías respecto a la teoría, ¿sí? Y los datos empíricos que vos relevaste? Donde muy bien vos mostrabas cómo el rendimiento entre aplicar una técnica cooperativa y aplicar una técnica tradicional, en algunas materias pareciera no haber grandes diferencias, ¿sí? Si vos te preguntaste algo, y quizás esto tenga que ver con forzar, ¿sí?, los conceptos de algunos autores respecto a la realidad empírica que vos estabas relevando, analizando, observando, ¿sí? Creo que me quedaría ahí y después, bueno, ya te hice algunas observaciones respecto a falta por ahí de claridad del estado del arte con el marco teórico, algunas cuestiones que faltaría como profundizar y aclarar un poco mejor. Gracias. Bueno, felicitaciones de mi parte también. Bueno, creo que las miembros del tribunal han dicho casi todo. Yo particularmente me había interesado a partir de este momento y de la exposición que hiciste acerca de, más allá de la explicación estrictamente teórica que diste sobre Vygotsky y Piaget, cómo llegan a entrar en este tema del aprendizaje cooperativo y en relación a lo que vos definiste como aprendizaje tradicional. Y por otro lado, por ahí, ¿qué característica tiene el contexto de la escuela en la que vos desarrollaste la investigación? Primeiramente, respondendo a primeira pergunta, os professores, eu falei simplesmente de las classes. A aplicação da matéria em si, história, física, geografia, os professores trabalhavam com o conceito. Primeiramente, trabalhavam no conceito da cátedra, da disciplina. Português, matemática, solamente em los exercícios e na hora de socializar que trabalhavam cooperativamente. Pero os alunos como pode dizer, não estudavam solos. Todos os alunos soltos discutiam sobre o assunto e aprendiam solos. Os professores veniam, apresentavam o conteúdo. Não sei se estou respondendo a sua pergunta. E depois passavam os exercícios para os alunos, então trabalhavam. Ou então, como pode dizer, lançavam alguns conceitos, algumas, por exemplo, de física, sociologia, algum texto, os alunos discutiam, depois volviam para o professor e depois eles explicavam a matéria. Então, o aprendizagem cooperativo de nenhuma forma quis forçar. Lo que vi é como os alunos socializavam os exercícios entre os outros, uns alunos com os outros. Outra, em relação a... Ai, eu me olvidei.
Ah, sim. Ah, sim. Em relação ao rendimento, eu tentei fotocopiar os diários de classe dos professores para ter uma base mais sólida da nota, do conceito de cada aluno. Não me foi permitido, não é permitido fotocopiar este diário. O único modo que tive para poder realizar esta pesquisa foram os dados generais. Então, eu sei que não é preciso, mas de cada docente não podia. Seria muito mais pertinente ter cada docente a nota, o conceito de cada aluno, mas não podia. Em relação a Vygotsky e Piaget. Vygotsky, a zona de desenvolvimento próximo é aluno, eu vou falar, mais capaz, auxiliando outro que não tem que tenha muitas dificuldades ou então dificuldades. Mas não há solamente uma CDP. Em todos os momentos, praticamos esta CDP, ou seja, ao trabalhar com uma questão, sei lá, qualquer conteúdo, um aluno ajuda o outro. Um que tem mais dificuldade é auxiliado por outro que tem mais facilidade, e assim vão intercambiando os conhecimentos. E Piaget, eu utilizei para observar, a entrar num consenso. Solo, não há mais. Eu basei principalmente em Vygotsky, essa interação entre os alunos, do mais capaz e o que tem mais dificuldade. E Piaget para eu pesquisar, para entrar no consenso. Como hacían os grupos? Como falavam entre si para poder apresentar uma disciplina, um trabalho solo? Não sei se responde. A escola é formada... sim. A escola é uma escola, como eu posso dizer, muito tradicional. Esses professores trabalham nessa escola há muito tempo. A escola, estes professores são os que trabalham mais de formas diferentes. Sempre pesquisam, estudam, tanto que são dois doutores, 3 maestros, estudam muito. Então, vai falando com outro e então esses outros trabalham praticamente juntos. A escola é uma escola muito boa. Eu não sei se os alunos não é uma periferia, não sei se não é uma periferia. Os alunos são muito educados e agora em relação ao comportamento depende do professor. Os professores que realizavam muito rígidos, os alunos pareciam que davam mais trabalho. E isto não, os cooperativos, é nisto que talvez por os professores estarem tanto tempo na escola, já trabalhar com, por exemplo, nos terceiros anos, foram os que tiveram os rendimentos mais grandes do que os primeiros anos, porque estes primeiros anos são provenientes de outras escolas. Os primeiros anos, estes alunos são provenientes da prefeitura do estado de São Paulo. E estes alunos são muito... é permitido todo. Eles não fazem provas, não estão acostumados a estudar. Então, até que esses alunos passem do primeiro ano, segundo e chegam ao terceiro, então esses professores, pelos gráficos, terem mais trabalho em trabalhar nas classes de primeiro ano e segundo, até que chegam ao terceiro.
sí. Sí. No. Eu já trabalhei nessa escola. Então, eu conosco o trabalho de cada docente. E são 10 anos. Então, eu sei o trabalho de cada um de eles. De português, por isso que analisei português, história, geografia e outros. Eu sei que têm lá a metodologia muito cerrada, é bem distinto. Na escola já sabe, tal professor é muito tradicional. Tanto que temos na escola professor que fez, como que eu posso dizer, que é padre. Muito tradicional, que é padre. Então, não. Sim. Então, eu sabia o trabalho de eles e a diferença. Sim. Compreendi. Sim. Sim, compreendi. Sim. A prática. Sim. 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 Compreendi.